Olá, meu cordial sempre alerta, melhor possível e servir. Aqui é o chefe Cláudio do 32PB, Aldo Chiorato, trazendo aqui mais um conteúdo para vocês. E hoje eu vou falar de um outro livro, não sei se você conhece, é esse aqui, ó, Lições da Escola da Vida. Esse livro é uma autobiografia do nosso querido fundador Baden-Powell. Mas antes de falar sobre ele, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like, porque seu like é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para nós. Então, vamos seguindo aqui com nosso conteúdo, né? Esse daqui foi um dos livros que particularmente eu mais amei ler, mais amei vivenciar. Por se tratar de uma autobiografia, o próprio BP escreveu sobre a vida dele. Se trata de algo com uma série de aspectos bem interessantes sobre a personalidade dele, que a meu ver ficou muito claro que ele era um cara muito gente boa, que procurava ter boas relações, sempre procurava estar por perto das pessoas mais interessantes, isso durante toda a trajetória da sua vida. Ele fala em diversos momentos que a sua vida transcorreu, como por exemplo, as origens, a educação dele, ainda jovem, ainda criança, passando pela arte de representar. Ele gostava muito de representar, deve ser por isso que nós escoteiros hoje gostamos de fazer as esquetes, né, ao pé do fogo. E BP, ele fazia isso muito bem, tem fotos bem engraçadas dele aqui nesse livro, em algumas edições. E assim, ele era um cara muito extrovertido. Então, assim, no meio militar, quando ele se tornou militar, ele era sempre aquele cara assim que era o boa praça, né? Como diz assim, um cara muito gente boa, embora ele fosse um oficial. E com isso também fala de alguns desportos, algumas atividades que eles tinham como hobby praticar na época. Fala também da vida militar dele, a espionagem e o escotismo, aquela questão que às vezes a gente remete diretamente também a alguns jogos como, por exemplo, Tocaia. O serviço militar dele, ele vai descrever todinho que isso daí era uma curiosidade dos jovens da época, quando ele fez o primeiro acampamento. Com certeza, muitos jovens bateram nessa tecla por se tratar na época de um herói militar. E vai contando sobre a Guerra Sul-Africana, a Matabelelândia, o corpo de polícia sul-africana que ele criou. Então, assim, até aquele chapéu que nós usamos, o chapelão, ele incorporou naquela polícia, a bermuda, algo bem parecido com o uniforme escoteiro tradicional, foi introduzido ali também, certo? Também fala sobre, depois de toda a vida dele, que ele trata da vida militar, ele fala também sobre a sua vida escoteira, que é a outra vida, que é a vida que ele mais gosta, BP mais gosta. E nessa parte fica muito interessante a obra do nosso querido Baden-Powell. Esse livro, ele tem uma escrita leve, boa. BP, ele falando uma linguagem bem simples, vocês já devem ter percebido em quem pôde ler algumas obras dele, e eu super recomendo. Quer conhecer um pouquinho da vida de BP? Está aqui. Foi um livro que foi passado para mim na época que eu estava realizando alguns cursos como chefe, né? Os cursos que nós temos hoje, que são o preliminar, o intermediário e o avançado. E num desses cursos aí, esse livro foi passado como um item a ser cumprido. E eu vivenciei de uma forma muito gostosa e super recomendo para vocês. Lições da Escola da Vida vai trazer uma série de ensinamentos, frases marcantes, importantes e, como diz, a própria vida de BP, escrita por ele e deixada como lição para todos nós. Eu acho que em alguns aspectos, se nós nos assemelhássemos a ele, o movimento escoteiro seria bem melhor. E isso vai ficar claro após a sua leitura. De antemão, agradeço mais uma vez a presença de todos. Meu cordial sempre alerta, servir
melhor possível, somos do mesmo sangue tu e eu.